paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. A palavra de Deus tem bênção para mim e para você. Estamos falando da história de Neemias, um grande líder, um homem que não perdia tempo com bobagem, perdia tempo para fazer a obra, para erguer os muros, para orientar o povo, para administrar o povo. Porque o líder na casa de Deus, até o líder mesmo em empresa, ele não perde tempo com bobagem. Ele faz história. Ele deixa um legado lindo. Isso é quando ele é competente. Não é verdade? E eu e você tem que aprender com esses homens de Deus que eram competentes e que tem muito a ensinar a mim e a você. E a Bíblia ficou para Deus orientar a gente, não só espiritualmente, mas em toda a área da vida. Porque um jovem que lê a Bíblia, ele vai pregar melhor, ele vai estudar, ele vai se destacar na faculdade, como foi Daniel, Sadraque e Abednego. Só ele ler a palavra e ter discernimento. Hoje vamos falar em Neemias 7, do 1 ao 8, depois nesse mesmo capítulo, do 70 ao 73. É um capítulo extenso, então vamos falar só algumas coisas nele, mas resumindo, deixar tudo bem claro. O tema é, temos que dizimar com alegria. Dizimar com alegria, fazer tudo na casa de Deus com muita alegria, com muita ordem e decência. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos aprender junto? Agora, as muralhas estavam reconstruídas e os portões já estavam todos colocados nos seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas. Veja que estava tudo reconstruído. E todos os lugares marcados, dos levitas, não é interessante? Dos cantores, por quê? Porque uma pessoa, um servo de Deus, um líder na casa de Deus, ele tem que ter organização para tudo. Para governar a cidade de Jerusalém, eu coloquei 2 homens, o meu irmão Ananias e Ananiá, oficial comandante da fortaleza. Ananias era um homem fiel e temia a Deus mais do que qualquer outro. Veja a importância. Ele relatou que Ananias era um homem fiel e temia a Deus. Quando se teme a Deus, evita falar bobagem. Quando se teme a Deus, luta para dar testemunho onde chegar. Quando se teme a Deus, não perde tempo falando da vida de ninguém. Porque tudo Deus está vendo. E isso vai contribuir para você ser ou não abençoado amanhã. Isso é muito sério. Eu disse aos 2 que só mandassem abrir as portas de Jerusalém quando o sol começasse a esquentar, e que mandasse fechar a troca e trancar os portões antes que os guardas deixassem o serviço, na hora de pôr do sol. Também ordenei que escolhesse guardas entre os povos que moravam em Jerusalém. Alguns deles deviam ficar de guarda em certos lugares, e os outros deveriam tomar conta da área em frente das suas próprias casas. Sabe o que é isso? Um grande líder, que sabia administrar, que sabia organizar, que tinha visão de águia, que observava tudo para saber administrar com excelência. Eu e você tem que ser excelente no que fazemos. Eu e você tem que ser excelente com nossas atitudes, com o nosso dia a dia. E Neemias nos ensina isso de uma forma linda. A cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha muitos moradores. Eram poucos as casas que já haviam sido construídas. Veja que ele diz a gente tudo com precisão, com muita ordem e decência, não é verdade? Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo, os seus líderes e as autoridades para verificar o registro das suas famílias. Eu achei o livro de registro do primeiro grupo que havia voltado da Babilônia. São estas as informações que havia no livro. Veja que Deus colocou no coração dele para procurar o livro, para falar dos seus antepassados, daqueles que foram escravizados, daqueles o que aconteceu com ele, com suas famílias. Porque um líder inteligente, uma dona de casa, um jovem, ele faz tudo com precisão. Ela faz tudo com muita organização. Ela estuda, ela observa para aprender, para ser uma pessoa formada com excelência, com competência. A dona de casa, ela deixa a sua casa com ordem e decência. Ela tem conselhos para dar a seu esposo e a seus filhos. E tudo isso a gente encontra na palavra de Deus.
Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiro, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Não é interessante isso? Veja que Neemias observou detalhes. E eu e você tem que observar detalhes da nossa vida. Temos que ver onde estamos errando para melhorar. Temos que cuidar do nosso lado, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Ezarias, Ramaías, Nanami, Mordecai, Bizam, Misperate, Bizibai, Inum, Neum e Bana. Nomes estranhos, né? Você veja o que ele estava falando, pessoas de famílias grandes, tudo que ele leu naquele livro. Era importante, porque se não fosse, ele não tinha deixado na palavra. Aí o 8 para terminar essa parte. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicado o nome do chefe e o número de pessoas cada grupo para 2.172, Cefanes 372, Cefatias 372, Ara 652 e Maate e Moabe, descendentes de Josué e de Joabe, 2.818. Veja que ele viu até a quantidade de famílias que chegaram. Famílias que foram escravizadas por Nabucodonosor. Então ele estava ali com registro, lendo tudo aquilo e deixando para a gente hoje. Isso nos ensina a ter prudência. Isso nos ensina a ler mais. Isso nos ensina a organizar nossa casa. Você que é jovem, ser organizador quando começar a estudar. Você que é pastor, cada dia ter visão de águia na sua igreja para ver o que melhora, né? O que precisa para melhorar. E Neemias é esse líder que ensina tudo isso. Isso tudo depois que a reconstrução foi feita, que os muros foram erguidos. Neemias foi ali para erguer os muros de Jerusalém. Neemias foi ali fazer história. Não perder tempo com bobagem nem com fofoca, porque um grande homem e uma grande mulher agem assim. Para terminar, aqui no mesmo capítulo 7, eu vou ler do 70 ao 73. Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar a pagar o custo da reconstrução do templo. O governador deu 8,4 kg de ouro, 50 vasilhas para o culto e 530 mantos sacerdotais. Os chefes dos grupos de família deram 168 quilos de ouro e 1.257 quilos de prata. O restante do povo deu 168 quilos de ouro, 1.142 quilos de prata e 67 mantos sacerdotais. Tem pessoas que dizem, para que dizimar na casa do Senhor? Deus não precisa disso. E aqui? Eles deram ouro, eles deram roupas sacerdotais. O que precisava, eles ofertaram, para ficar tudo com ordem e decência. E foi valores altíssimos. Então, dizimar, ofertar, é o mínimo que eu e você pode fazer. Mas só faça isso se tem experiência com isso, se vai fazer de coração. O 73. Todos os povos de Israel começaram a morar nas cidades e povoados de Judá. Eram sacerdotes, levitas, guardas do templo, músicos, algumas pessoas do povo e os servidores do templo. Isso aí ele já estava falando daquele povo que estava ali com ele. Depois que os muros foram erguidos, aquele povo começaram a trabalhar, a morar, a abençoar os sacerdotes, como é que se diz, ofertar ouro e prata, para que tudo ficasse extremamente organizado. Um homem ou mulher de Deus sabe a importância que é abençoar a casa de Deus. Mas faça isso se você faz de coração. Faça isso se você está na palavra de Deus, porque é assim que o Senhor vai receber. A gente vai ver disso que eu estou falando agora, aqui em Lucas 21, do 1 ao 4. Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Quem estava aqui observando não foi sacerdote, não foi obreiro, não foi pastores, foi o próprio Jesus. Não foi apóstolo nem discípulo, foi Jesus. Veja o que ele diz. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedas de pouco valor.
O Senhor vê tudo que a gente faz. A gente pode estar onde for. Quando a gente sai da igreja, a gente tem que sair com alegria, né? Com o coração cheio de alegria. Não perder tempo para estar falando de ninguém. O que é que a gente ouviu de Deus? O que foi que a gente recebeu da casa do Senhor? E se a gente, na hora que a gente ceia, aquele compromisso, aquela nova aliança, Jesus está vendo. Então, ele disse, eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos. Veja o que é se doar a Jesus. E a gente se doa muitas vezes é com caráter, é com o nosso dia a dia, é com nossas atitudes. Porque onde a gente foi, ele está vendo. Porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. E foi exatamente isso que ele recebeu. Jesus recebe quando eu e você dá o melhor. Eu não estou me referindo só à oferta, não. Eu estou me referindo à nossa vida. Eu estou me referindo quando a gente se senta com os irmãos para se alegrar. Não perder tempo falando de ninguém, zombando de ninguém, criticando de ninguém, porque ele está ali também vendo. Agora, o pior é se saiu da igreja, recebeu a palavra, louvou, é líder na casa de Deus e quando sai dali o nome de Deus não é glorificado. Como é que fica isso? Amanhã tem consequência. O Senhor acabou de ceiar, aquela intimidade linda, aquela aliança com Cristo. Sai dali para sua casa, sai dali feliz, porque Deus está vendo todas as atitudes minhas e suas. O que glorifica o nome dele? Não. E muita gente está olhando para fazer um balanço da nossa vida com o Senhor. Então lembre-se, temos que dizimar com alegria, principalmente nossa vida. A paz do Senhor.